Podemos começar? Então, bom dia. Nós temos aqui o Dr. Luiz Guilherme, com quem eu tive a honra de trabalhar por 4 anos. Vou fazer uma breve apresentação, ele vai começar a aula. Tá bom? Dr. Luiz Guilherme Correia Neto é médico formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde ele também estudou filosofia. Ele é homeopata e psicanalista, ex-professor de disciplina de atenção primária à saúde da USP e ex-professor do curso de pós-graduação de medicina integrativa do Hospital Albert Einstein. Ele estudou Ayurveda na Índia e há 21 anos, dirige a clínica e escola Dhanvantari, dedicada à prática e ao ensino do Ayurveda. Aproveitem. Bom, quero agradecer muitíssimo a todos que me proporcionaram essa oportunidade. Vai gravar, né? Só um minutinho. Valeu, muito obrigado. Em particular ao Swami e a minha querida Aline, que está aqui para receber, né? É uma oportunidade de falar com uma audiência especial, porque todos vocês estão em busca de alguma coisa que ultrapassa os limites da materialidade, né? Estão em busca de uma realização diferente. Então, vocês têm mais sensibilidade, abertura e treino para poder entender as coisas que a medicina tradicional da Índia nos ensina, nos oferece. Eu espero que depois dessa nossa conversa, vocês se motivem a cuidar melhor da saúde de vocês, usando como referência o Ayurveda, né? Esse incrível sistema de medicina que a Índia nos deixou como legado, assim como tantas outras ciências e conhecimentos importantes. O tema que eu sugeri para a conversa de hoje é a saúde como responsabilidade individual. Na nossa cultura contemporânea, nós temos muitas vezes a tendência a transferir a terceiros, né, a responsabilidade pelas coisas que nos acontecem. Então, é culpa disso, é por causa daquilo, etc. Mas, quando se trata de saúde, ainda que haja um esforço no sentido de fazer-nos acreditar que quem é responsável pela nossa saúde é o médico, é o plano de saúde, é o hospital, é a farmácia, nenhuma desses entes é capaz de nos dar saúde. Quem pode nos oferecer saúde é cada um de nós, através de um comportamento correto. Como nós vamos falar de saúde, então a primeira observação que eu gostaria de fazer é tentar explicar para vocês como que a medicina tradicional da Índia entende esse conceito, né? A palavra swasthya, em sânscrito, quer dizer saúde, e ela é um estado, é uma decorrência de um comportamento equilibrado, satmya, né? Um vihara sátvico, um vihara que conduz a esse estado chamado satmya, que é um estado de perfeito equilíbrio entre as diferentes dimensões da nossa natureza. A natureza humana, ela é tetradimensional. Nós não somos o corpo, nós não somos a nossa sensualidade, nós não somos a nossa inteligência, a nossa cognição, nós somos tudo isso e ainda mais uma dimensão espiritual que nós chamamos de Jivatma. Então, a vida humana é corpo, Sharira, sensibilidade, Indriya, inteligência, Sattva e espírito Jivatma. O equilíbrio, a ser buscado, é aquele que integra essas 4 dimensões de uma forma harmônica. Então, para se ter saúde, a gente tem que estar bem com a gente mesmo. A gente tem que estar bem com as outras pessoas. A gente tem que estar bem com o ambiente, com o universo em que nós habitamos, com a natureza, com o planeta. E nós temos que estar bem com a fonte criadora do universo,
Então, a gente tem que pensar em buscar harmonia nesses 4 aspectos. Uma vez isso alcançado, você entra num estado de equilíbrio chamado Satmya e você experimenta aquilo que se chama Swasthya ou saúde. Não é uma condição estável, não é uma coisa que uma vez alcançado você fica ali tranquilo, porque nada na natureza, nada no universo é estável. Tudo que existe na natureza está em permanente transformação. Essa é uma ideia que nos oferece uma escola filosófica da Índia, o Sankhya, que é muito importante tanto para o Yoga quanto para o Ayurveda, que ensina que no universo tudo está em permanente transformação, chama-se Parinama-Nityaya, o eterno devir, a eterna transformação. E como tudo está em transformação, né, as coisas estão sempre instáveis, né? E se você alcança um estado de saúde, não basta alcançá-lo, é necessário cultivá-lo e preservá-lo, investir nesse estado, né? Então, para você ter saúde, exige um certo trabalho, exige um certo esforço. A saúde pode ser entendida como um estado, num certo sentido, natural. Nós estamos saudáveis quando nós conseguimos ser nós mesmos. O problema é que a gente vive num ambiente com múltiplas interfaces que interferem na nossa forma de existir. Então, o clima, o alimento, as pessoas, as inter-relações, tanto do ponto de vista emocional quanto do ponto de vista intelectual, ideias, sentimentos, sensações, mudam o nosso estado e podem tirar cada um de nós do nosso estado de equilíbrio. Então, saúde é um assunto que a gente tem que cuidar com responsabilidade desde sempre e o tempo todo. Não precisa ser de uma forma obsessiva, né? Mas precisa ser de uma forma racional, de uma forma inteligente, de modo que você consiga, com menor esforço, alcançar a máxima eficiência dos seus processos psicobiológicos. Isso permite que você viva bem por muitos anos sem ficar doente. Provavelmente vocês devem falar assim, mas é possível isso? Né? É possível, né? A nossa cultura, de certa maneira, naturalizou a doença e a enfermidade. Vocês são jovens, né? Eu não sei se tem, eu acho que eu devo ser o mais velho que está aqui, com certeza, né? E vocês devem imaginar que quando chegaram na minha idade, talvez vocês estejam doentes. Mas isso não é real, isso não é necessário. É possível alcançar uma longevidade saudável, é possível alcançar uma vida longa sem enfermidades. Mas a gente morre do quê? A gente morre quando esgota a nossa vitalidade, né? Quando a nossa vitalidade se esgota, a gente deixa esse corpo e vai dar continuidade às nossas buscas, né? Fora do corpo, né? Fora dessa identidade e fora do corpo. Mas a vida em si é possível ser vivida com saúde, com plena saúde. Se eu contar para vocês que eu tenho 68 anos, eu leio bula de remédio sem óculos, né? É verdade, ninguém acredita, né? Nem o oftalmologista acredita. Não é possível, né? Como é que pode, né? Eu sou um velhinho flexível, ó. Eu coloco a mão na sola do pé, né? Se você olhar minha mão, por exemplo, minha pele não tem mancha senil, mancha de pele, né? Então isso é possível. Fala, mas você nasceu assim, não é verdade? Quando eu era mais jovem, eu já fui bastante doente, né? E foi isso que me fez aproximar do Ayurveda como uma busca de uma cura fora da medicina contemporânea, porque a medicina contemporânea, infelizmente, ela não nos oferece a possibilidade da cura. A medicina moderna, ela não é voltada para a cura, ela é voltada para manutenção do doente vivo. Isso é por isso que nós temos uma multidão de doentes crônicos que dependem dos serviços da indústria de assistência à saúde, da indústria farmacêutica, de todo esse conjunto de instituições voltadas para se beneficiar, explorar a doença como caminho. Então, a medicina moderna
O caminho da medicina moderna é o caminho da doença. Eu considero equivocado dizer que a medicina é uma ciência da saúde. A medicina é uma ciência da doença. Eles são obcecados pela doença. Eu fui professor de medicina da USP por alguns anos, eu nunca tive um aluno que tenha me perguntado nada sobre saúde. Eu dei aula em graduação, e pessoas jovens de 20 anos, né, 20 e poucos anos, só queriam saber de doença. Então, eles já chegaram na faculdade com esse mindset, com essa cabeça, achando que medicina é doença. E as pessoas se preocupam com a doença. E, evidentemente, isso tem um sentido, né? Porque a doença ela permite que você tire da pessoa alguma coisa de valor que ela possui, né? Então, a doença dá dinheiro. A saúde não dá dinheiro. Eu não tenho plano de saúde, eu não vou no médico, eu não tomo remédio, eu não preciso ser internado ou hospitalizado, nada disso. Então, eu não tenho, não sou um cliente de interesse da indústria de assistência à saúde. A Aline já me conhece há bastante tempo, né, Aline? Tá, ela nunca me viu doente. Eu sempre aviso os alunos no começo dos cursos que eles não contem com a falta do professor. O professor não vai entrar com atestado. Se você falar, que bom se o professor faltasse hoje, né? Podia dar faltar. Não contem com isso, que o professor não vai ficar doente, né? Então, é um tipo de condição que parece inusual, e é de fato, né? Pessoas da minha idade, por exemplo, no Brasil, agora isso é uma estatística do IBGE, 85% das pessoas da minha idade têm 4 diagnósticos, tomam em média 4,5 remédios e fazem 6 consultas anuais com o médico. Pessoas acima de 65 anos. Okay? Então, realmente é incomum, né? E a gente se acostumou a pensar isso como se fosse uma coisa normal, natural. Não é natural, é antinatural. O Ayurveda ensina que é mais difícil você ficar doente do que você ficar saudável. Porque a doença, tirando algumas poucas condições, ela não é um fenômeno natural, ela é um fenômeno produzido. Então, se você entende como o teu corpo funciona, como sua mente funciona, quais são as causas de equilíbrio e quais são as causas que geram desequilíbrio, você pode se manter saudável e um dia apagar como uma vela, né? Sem o sofrimento da enfermidade. Essa é a questão que o Ayurveda propõe. Então, eu acho que a Índia nos deixou muitos legados, muito conhecimento, né, de profunda importância e utilidade. Entre eles, o Ayurveda é um desses conhecimentos. O Ayurveda, na minha opinião, é a medicina do futuro. Apesar dela ser muito antiga, é a medicina do futuro. Por quê? Porque ela sabe como fazer o indivíduo não ficar doente, ela consegue manter a saúde, promover a saúde, prevenir as doenças e tratar as doenças quando necessário. Então, há um custo muito baixo dentro de uma lógica que ensina o indivíduo a se cuidar e, portanto, ele não precisa ficar adoecendo e adoecendo e adoecendo e se tratando e adoecendo e se tratando, né? Vocês são jovens, mas vocês têm pais, têm avós, né? Vocês sabem que o que eu estou falando é verdade, né? É o que acontece de fato. Então, o grande equívoco é achar que a doença é algo inerente à vida. Um grande médico da antiguidade, chamado Sushruta, nos ensinou que isso não é verdade. Que na vida só existem 4 sofrimentos dos quais nós não podemos, aliás, 5, dos quais nós não conseguimos escapar. Os 5 sofrimentos são a fome, escapar no sentido de experimentar, né? Um dia você vai ter fome, vai ter sede, vai ter sono. Esses 3 sofrimentos, eles são relativamente fáceis de serem apaziguados. Existem 2 mais difíceis, um é envelhecimento e outro é a morte. A morte é algo indissociável da existência, né? Então a gente não tem que se preocupar muito com a morte, né? Deixa a morte, a única coisa que a gente quer é que ela fique bem lá na frente, né? Lá longe.
Agora, o envelhecimento é um problema, né? Porque todos nós vamos passar por isso, e a perda da fisiologia, a perda das funções, e a perda da resistência às enfermidades que o envelhecimento traz, torna essa época da vida um pouco assim, sofrida, né, para a maioria das pessoas. Fora isso, não há nenhuma razão para você ficar doente. Todas as outras doenças são produzidas pelo nosso comportamento, né? O Ayurveda diz que em sânscrito isso chama-se Mithya Vihara, comportamento errado, né? Erro na forma de se conduzir, de entender o sentido da existência, as ações que devem ser realizadas para a manutenção da vida, né? Então, para você ter uma vida saudável, você precisa compreender a sua natureza. Nós somos, como eu disse, tetradimensionais. Então, a gente tem que cuidar do corpo. Você precisa cuidar do corpo. O corpo precisa ter as suas necessidades atendidas. E quais são as necessidades do corpo? São atendimento de comida, descanso, conforto, abrigo, agasalho, essas coisas que a gente precisa. Isso chama-se artha, ou prosperidade. A verdadeira prosperidade é ter os meios para atender as necessidades do corpo. É isso que a gente precisa. Não precisa mais do que isso, né? E não precisa, em cada um desses aspectos, não precisa ir além do atendimento das necessidades. Você tem que se alimentar, sem dúvida, para poder atender as necessidades do corpo. Só isso. Você precisa morar, né? Para ter proteção, abrigo, ter contra as vicissitudes da natureza. Mas você precisa só morar, você não precisa morar num palácio, né? Enfim. Outra dimensão da vida são os sentidos, né? A vida, ela precisa ser kama, ela precisa ser prazerosa. A vida não é para ser sofrida, a vida é para ser prazerosa. Então nós precisamos saber atender às necessidades dos nossos sentidos. Atender às necessidades dos sentidos significa expor a nossa sensibilidade a experiências harmonizantes, né? Então, quando você vai, por exemplo, escutar uma música, né, é melhor que você escolha uma música que harmonize os aspectos sensoriais e mentais da sua natureza, né? Não se trata nem de uma questão estética, né? Mas imagina você escutando uma sonata de Bach e escutando um show, você escutando uma apresentação ao vivo no gargarejo do Metallica. O efeito que isso vai fazer na sua mente é diferente. Eu não estou dizendo que, não estou fazendo comparações estéticas, né? Estou fazendo apenas uma observação sobre o efeito que os estímulos provocam na nossa mente, né? Então a gente tem que buscar estímulos que produzam harmonia, e não desarmonia, não desequilíbrio, não excitação, não inquietude. Isso em todos os sentidos, em relação aos 5 sentidos. Depois nós precisamos também manter a nossa mente estável, serena, né? Então a gente precisa investir nisso, porque a mente, ela não é por natureza estável e serena, pelo contrário, a mente é chanchalatva, a mente é instável. Ela precisa ser instável para cumprir o seu papel de perceber o mundo ao nosso redor. O mundo é muito vasto, a mente é um ponto, então ela precisa ser muito rápida na sua ação. Mas a gente não pode se deixar levar pela mente. A mente não deve ser o nosso guia está acima da mente, a consciência, né? Então a gente precisa aprender a lidar com a mente. Eu vejo que vocês meditam, né? Um dos efeitos colaterais positivos da meditação é tornar a mente de vocês mais serena, mais observadora, menos reativa. A gente precisa treinar isso. E por fim, é importante usar isso aqui que a gente recebeu, né, que nos distingue dos outros animais, né, que é a racionalidade, a inteligência, para poder agir de forma adequada, sempre pautados pela consciência. Quando você coloca a consciência como o senhor da ação e procura alinhar o que você pensa, o que você fala com o que você faz,
a partir dos ditames da consciência, a sua vida flui naturalmente, sem dificuldade, né? E aí você consegue manter um estado de equilíbrio possível. Não é um equilíbrio estático, porque, como eu expliquei, na natureza nada é estático, tudo está em transformação. Mas é um equilíbrio dinâmico, é uma variação que traz como resultado máxima eficiência com menor custo energético. Isso significa que você vai poder cumprir a sua potencialidade biológica, que em Kali Yuga, nessa era que nós vivemos, é em torno de 100 anos, né, de acordo com as escrituras védicas, né? Então, todo mundo tem direito a viver 100 anos com saúde. Essa é a ideia que o Ayurveda sugere, né, e que a gente pode colocar em prática. E é muito, como eu disse, é muito mais fácil, né, você realizar isso do que você ficar doente. É difícil ficar doente, você precisa fazer muita bobagem para ficar doente, né? Mas como as pessoas fazem muita bobagem, elas ficam doentes. Portanto, saúde é de responsabilidade individual e é muito mais um tema relacionado à educação do que a tratamento. Tratamento é para doença. Em relação à saúde, a gente precisa aprender, a gente precisa se educar. Independente dos seus objetivos na vida, todos eles dependem de um corpo rígido e funcional, de uma mente estável, serena e tranquila, para poderem ser alcançados, sejam quais forem, tanto no campo do mundo material quanto na vida espiritual. Então, saúde é indispensável para qualquer pessoa. Você pode ser o Swami, mas você pode ficar doente, né? Então, o Swami não é para o Swami ficar doente, mas às vezes acontece. Eu me lembro que, há muitos anos atrás, eu visitava, eu fui fazer um curso de identificação de plantas medicinais na comunidade Nova Gokula, lá em Pindamonhangaba, do movimento Hare Krishna. Isso há 40 anos atrás. E lá me apresentaram um acharya, um swami americano do movimento que cuidava aqui da congregação aqui no Brasil, né? Na entrada da fazenda tinha uma birosquinha, um botequinho que o sujeito vendia ali umas guloseimas. E o Swami adorava aquelas paçoquitas, sabe? De rolo, aquele cilindrinho. Ele comia de caixa. Aí, sabendo que eu era médico, eu estava lá, pediram para eu conversar com o Swami. Aí eu fui conversar com a Acharya, ela fui conversar com o Swami. Daí ele falou que eu era diabético. Eu falei, mas Swami, o senhor também comeu uma caixa de paçoquita, não dá, né? Então, é importante ter saúde, porque mesmo para quem está em busca da autorrealização, está em busca da iluminação, isso leva tempo. Isso já é difícil, né? É quase, desculpa, não quero deixar vocês se bem chateados, mas é uma tarefa praticamente impossível nesse período do tempo que a gente vive, dadas as circunstâncias, né, do mundo que a gente habita no momento. Já é difícil. E ainda se você ficar doente, fica pior ainda, fica mais difícil. Você senta para meditar com dor na coluna. Você senta para meditar com a mente instável, preocupada com um monte de coisas, né? Então, a saúde é importante para qualquer pessoa. Para aquele que vai trabalhar com o corpo, para aquele que vai trabalhar com os sentidos, com as emoções, para aquele que vai trabalhar com a consciência, né? E então, o meu convite a vocês é que vocês aprendam a cuidar da saúde e cultivem isso. Não é nada exagerado, não é nada difícil. Basta, em primeiro lugar, colocar um certo ritmo nas atividades do cotidiano das pessoas. É importante ter ritmo. A natureza tem ritmo. A gente conta com o ritmo da natureza. Quando a natureza quebra o ritmo, a gente percebe os efeitos disso, né? Precisa ter uma certa rotina. E na nossa rotina é importante, tem que estar incluído alguns pequenos cuidados. O Ayurveda ensina que para você manter a saúde do corpo, os 3 cuidados são imprescindíveis. Eles são chamados stambhas, ou sustentáculos da saúde. A gente precisa ter consciência do que a gente faz,
cuidar da alimentação e cuidar do descanso. Esses três aspectos, né, o controle da atividade, atenção à nutrição e prover um descanso reparador, devem ser pensados tanto no sentido do físico quanto no sentido da mente. A gente precisa descansar o corpo, precisa descansar a mente. A gente precisa nutrir o corpo, precisa nutrir a mente. A gente precisa trabalhar com o corpo e trabalhar com a mente. Então, buscar cuidar desses três aspectos de forma harmônica e equilibrada vai te proporcionar saúde e liberdade da doença. Não é tão difícil assim, mas exige um mínimo de compromisso, não é? Saúde é como um canteiro, você planta ali a sementinha, mas tem que cuidar, tem que regar, tem que tirar erva daninha, tem que adubar, né? Saúde é o que você cultiva, que você cuida no cotidiano, todos os dias. Você não pode descuidar, você tem que dar atenção. E a atenção principal a esses três aspectos, né? Você tem que cuidar do que você faz com o seu corpo e com a sua mente. Você não pode optar por não fazer nada, porque o corpo exige movimento. Então, você tem que fazer algum tipo de atividade física, saber o que você faz, sentar direito, se exercitar moderadamente, né? Manter o corpo, os músculos tonificados, manter as articulações flexíveis, manter o coração compassado, batendo ritmicamente, tranquilo, manter fôlego, ter condição para respirar direito, tudo isso é importante. Isso é fácil de cultivar, né? 1 horinha por dia, que você se dedique a isso, você já cria um bom condicionamento físico. Mas tem que tomar cuidado para não fazer de menos, para não fazer demais e para não fazer errado. Esses são os nossos três grandes pecados, né? Isso chama-se ati, quando você faz demais, rina, quando você faz de menos, e mitya, quando você faz errado. Então não adianta, eu faço atleta. A pior coisa que uma pessoa pode fazer para a sua saúde é ser atleta, porque o exercício atlético ele é danoso para o corpo, ele exige demais. Não existe atleta saudável, todos os atletas ficam doentes, né? Machucam-se, rompem estruturas do corpo, prejudicam os seus marmas, né, que são estruturas muito sensíveis da superfície do corpo, por conta do excesso. O sedentarismo, por outro lado, é um problema. Não pode ser sedentário. O corpo exige movimento, a circulação exige que você se mexa. Não precisa se mexer muito, mas se mexa um pouco. Caminhe, pratique Hatha Yoga, faça um pouquinho de alguns exercícios que contribuam para a tonificação muscular, principalmente quando a gente fica mais velho, porque depois de uma certa época da vida existe um processo, né, de perda de massa muscular, de perda de massa óssea, e o exercício, o corpo precisa de um estímulo, né? Você tem sarcopenia, tem osteopenia, aí o corpo precisa de um exercício para se manter tonificado. Em relação à mente, ela precisa trabalhar, mas trabalhar com calma, não muito, não excessivamente. Você não pode pensar demais, não pode pensar de menos e não deve pensar errado. É difícil. Eu acho muito louco que as pessoas têm, eu fico assim, às vezes até um pouco perplexo, porque é uma queixa comum no consultório a pessoa dizer que ela não consegue parar de pensar. Eu não penso, minha cabeça é uma lata de lixo vazia, não tem nada dentro dela. Se você chacoalhar aqui, ela é totalmente vazia, né? E eu fico imaginando como deve ser isso de pensar sem conseguir controlar o pensamento. É uma coisa muito estranha para mim. Eu comecei a praticar yoga com 18 anos. Então são 50 anos de prática de yoga e meditação, de modo que
Minha cabeça ficou vazia, não tem nada, é oco. Bate, não tem absolutamente nada dentro. Então, é um sofrimento terrível, né? Pode. Tá muito louco. Essa coisa de nos nossos hábitos do dia a dia, a internet, toda a demanda de trabalho, os recados que chegam por e-mail, por WhatsApp. Então, a gente sabe que os transtornos mentais e tudo isso está muito avassalador, né? E as estatísticas assustam mesmo. Então, o padrão mental, ele realmente está num momento bastante caótico, né? Então, a gente tem que recuperar a autonomia e a independência em relação às nossas ações. A gente está exposto a isso, como você se chama? Muito boa a questão que você levantou, Regina. Mas a gente precisa recuperar uma autonomia em relação, uma certa autonomia em relação a essa atmosfera, né? Você não pode, quando você se percebe controlado por essas coisas, você tem que dar um passo atrás, respirar, refletir e reassumir um certo controle sobre isso, né? Então, por exemplo, o celular está aqui, mas está desligado, né? E ele fica desligado a maior parte do tempo. O pessoal reclama. Doutor, o senhor não responde os WhatsApp na hora. Leva uma semana para responder o WhatsApp. É uma vergonha, né? Mas eu não estou preocupado com isso, tá, né? Porque eu tenho outros compromissos assumidos comigo, com a minha família, com as pessoas com quem eu convivo, com os meus alunos, com os meus pacientes. Então, a gente estabelece outras prioridades. Mas eu entendo a sua colocação. Não, inclusive isso acontece, isso é muito comum no consultório. Eu sou um clínico geral, né? Então, no consultório tem muitas pessoas que vêm com essas queixas, né? De fadiga crônica, de exaustão e com diagnósticos de burnout, isso é muito comum mesmo. Mas voltando então à questão do cuidado, né? Então você tem que cuidar com o que você pensa também. Você não pode se deixar tomar por um pensamento incessante, né? Você tem que aprender a disciplinar o que você pensa. Você não pode pensar demais, mas também não pode pensar de menos, né? Agir de forma impulsiva e refletida. É necessário ter um distanciamento que permita a reflexão. Nesse sentido, o yoga é espetacular, porque o yoga justamente nos dá esse distanciamento da realidade externa. Tem um espaço psíquico para você poder olhar sem se identificar, observar sem reagir de pronto, né? Então, a gente vai treinando essas coisas, você aprende, né? É algo que você consegue aprender. E, principalmente, não pode pensar errado, né? Fazer grandes confusões, né? Identificar você com o seu ego, identificar você com o seu corpo, né? Ou ter uma visão equivocada da realidade. Nós somos, de fato, uma manifestação complexa que tem corpo, mente, cognição, inteligência e espírito. E isso tudo tem que ser levado em consideração. Então, isso, se você age baseado nas demandas só do teu corpo, você vai estar cometendo um erro. Se você age baseado nas demandas dos seus sentidos apenas, exclusivamente, você vai estar cometendo um erro. Então, precisa tomar cuidado no que a gente pensa. Fazer sempre um double check, né? Pensou, achou que era isso? Não, será que é isso mesmo, né? Fazer uma revisão sempre antes de agir. E aí, quando você completa esse esforço, né, do entendimento, do discernimento para tomar uma decisão, uma vez ela tomada, ela tem que estar alinhada com toda a sua natureza. Você pensa, você fala e você faz de forma coerente. Eu não posso pensar uma coisa, dizer outra e fazer uma terceira, né? Ah, estou aqui buscando uma vida pura, etc, tal. Sai daqui, dá licença, vou lá fumar um cigarrinho ali no intervalo da aula, né? Tudo bem que tem as pessoas que estão em transição, nem todo mundo conseguiu se libertar dessas intoxicações, dos vícios, etc. Mas é importante que a pessoa tenha clareza da necessidade disso. É incompatível com a saúde física a intoxicação. Não dá para. Isso não se sustenta ao longo do tempo. Então a gente tem que ter essas clarezas. Em relação à alimentação,
a gente também tem que fazer o mesmo critério. Você não pode comer demais, não pode comer de menos, não pode comer errado. Há uma necessidade biológica de se alimentar. O nosso corpo precisa de matéria para crescer, para substituir e para reparar, né? Os tecidos do corpo, eles estão trabalhando o tempo inteiro. Então, o trabalho vai produzindo desgaste. E esse desgaste exige reposição. Então, a gente precisa comer, né? É uma coisa um pouco assim, a gente fala, puxa vida, né? São formas de vida, ninguém come concreto, a gente come vida, né? Plantas, quem é onívoro come animais, quem é vegetariano come plantas, mas come vida, né? E isso às vezes fica um pouco chateado, puxa, caramba, eu estou interrompendo, mas isso faz parte, a rede do universo é assim mesmo, nós somos uma rede de mútua nutrição, né? Essas vidas estão se sacrificando para manter a nossa vida, para que a gente possa cumprir o nosso desiderato. Então, é importante que a gente tenha consciência disso e valorize a alimentação, e não trate a alimentação como algo de só menos importância. Não é importante, sim. A gente tem que buscar uma alimentação que seja nutritiva, que atenda às necessidades do corpo. E nada mais do que isso. Atenda às necessidades dos sentidos também, porque, como eu expliquei, a vida é para ser prazerosa. Então, a comida tem que ser nutritiva e gostosa, não é que ser só nutritiva, tem que ser gostosa também. Isso deve ser feito com máxima consciência. Você não pode comer alimento que te intoxique. A comida não pode ser um cavalo de Troia para pesticida, agrotóxico, essas coisas. Você não pode comer comida que não tem a mínima vitalidade, dessas que vocês compram, que a gente compra nas prateleiras de supermercado. Isso não deve ser uma conduta alimentar, porque isso não traz nenhum benefício, só traz doença. Então a gente tem que fazer um certo investimento na comida, na alimentação. A gente deve buscar uma alimentação mais natural possível, leve, fácil de digerir, nutritiva. No tempo quando os tratados de Ayurveda foram escritos, não tinha esse problema, mas hoje em dia a comida precisa ser orgânica. Naquela época tudo era orgânico, né? Agora precisa também ter esse critério, escolher um alimento que não tenha veneno junto com a comida, né? Isso é importante. Em segundo lugar, comer preparado de uma forma correta para que o alimento possa ser aproveitado pelo corpo. Então é importante conhecer um pouco de culinária, saber preparar os alimentos para que não haja desperdício. Desperdício fisiológico, eu digo, você come uma coisa que você não consegue aproveitar porque você não consegue digerir, tão pesada que ela é, né? Então, a arte culinária vem em socorro, né, daqueles que querem se nutrir bem, porque ela orienta como preparar a comida para ser melhor aproveitada pelo organismo. É importante que a gente não coma nem de mais, nem de menos e nem errado, como eu disse. Então, você tem que comer o suficiente para te produzir saciedade sem produzir plenitude. Você só vai comer o tanto que te satisfaz, mas que não vai te deixar com a sensação de entupimento ou empachamento, né? Você tem que comer em paz. Isso é muito importante para ter um melhor aproveitamento da comida, né? Comer sentado, de preferência em Padmasana ou, né, em Sukhasana, uma postura sentada, porque é uma postura que fisiologicamente favorece a digestão, melhora a atividade do metabolismo. Não é para comer de pé no balcão da padaria, né? Então a gente comete muitos pequenos erros que foram naturalizados, são coisas comuns. Aí quando você começa a fazer as coisas um pouco direito, você fica parecendo um pouco esquisito. Mas o esquisito são os outros, gente. Esquisito é quem toma refrigerante na refeição. Isso que é esquisito, né?
porque isso não tem um propósito, um sentido. Isso é irracional. Essas condutas irracionais que foram aprendidas quando a gente era criança e nós naturalizamos, elas vão produzir na idade adulta, e quando vocês forem mais velhos, as tais enfermidades que a gente gostaria de evitar. Então, esses aspectos são importantes. Entender principalmente que a alimentação tem esse papel cósmico, quase transcendental, de nutrir o corpo e a mente. Então, precisa ter uma certa liturgia, um certo ritual, né? Entender, comer com consciência, mastigar com calma, engolir direito, sem pressa, preparar sua própria comida, se possível, ou delegar alguém que você confia a preparação da comida. Não é para comer o por quilo, não pode, né? Não é para tratar a comida como se fosse lixo, né? Ontem eu estava atendendo um paciente que tinha feito uma consulta comigo um mês atrás, um mês e pouco atrás. Ele participa de um programa que a gente montou esse ano que chama Vida Longa Sem Doença. É um programa que a gente se encontra uma vez por semana para falar sobre esses assuntos. Então, é um pessoal, a média de idade é alta. Pessoal, eu não era para ser assim, porque era para prevenir, mas eu virei um geriatra, tá, né? Essa altura, porque o pessoal já é mais veterano, né? A média de idade é a minha idade, tá? A maioria das pessoas está nessa faixa de 65 e 70 que participam do programa. Esse senhor é do Rio de Janeiro, ele tem um pouco mais de idade. Aí ele fez uma consulta comigo só para discutir alguns assuntos, porque ele foi numa nutróloga que mandou ele tomar colágeno, falou para ele parar de tomar tal remédio, fazer isso, fazer aquilo, ele ficou meio confuso, ele resolveu marcar uma consulta. E no final da consulta ele disse: Olha, eu estou tentando seguir as orientações que o senhor passou, mas tem uma coisa que eu ainda não estou convencido. Por que que eu devo parar de aquecer a comida no micro-ondas? Eu falei com o meu genro, que é engenheiro. Ele falou que não tem problema nenhum, que é só aquecer, né? É só um jeito diferente de aquecer. Aquece, aquece, tudo aquece, né? Daí eu falei para ele falou assim: olha, quanto tempo leva para você aquecer uma xícara de leite na panela? Ou aquecer um prato de comida no banho-maria? Leva o quê? Uns 15 minutos para você aquecer um prato de comida no banho-maria. Quanto tempo leva para você aquecer um prato de comida no micro-ondas? 1 minuto e meio? Então, alguma diferença? Então não é a mesma só aquecer. Aquecer e aquecer. São formas diferentes de aquecer. E uma delas destrói a vitalidade que resta da comida, porque é um nível de radiação por unidade de tempo muito alto, é muita caloria em um tempo muito curto, e aquilo faz a comida perder toda a sua vitalidade. Isso você nota, não é uma coisa que você não nota, você nota. Você nota na textura, você nota no sabor, não é óbvio. Eu falo: é verdade, você sabe que quando eu mudei para cá, eu fiquei chateado porque aqui não cabia um fogão, então eu botei um micro-ondas e tal, né? Eu falei: pois é, você vai ter que abrir mão desse micro-ondas, fazer que nem eu fiz. Eu morava num apartamento de 2 quartos, aqui perto, aqui na Vila Beatriz. E aí eu me casei, de novo, pela segunda vez. Isso faz 20 anos. E, e aí eu falei para minha mulher: vem morar comigo. Ela falou: não dá, eu tenho que cuidar da minha mãe, eu tenho 4 cachorros, 4 gatos, 2 cachorros e um papagaio. E 2 sapos. É terrível. A Aline conhece. Falei: vai ser difícil botar tudo isso no apartamento de 2 quartos, né? Então, vem você morar na minha casa aqui. Eu falei: então eu vou. Chegando lá, fui morar com a sogra, né? A sogra já estava bem doentinha, já estava bem no final da vida mesmo. Assim que eu entrei, eu vi na cozinha um micro-ondas. Eu olhei para a Jaque e falei: é da minha mãe. Eu falei: então tá bom, fiquei quieto. Nem mexi, né? Dona Ruth passou dessa vida para outra. Primeira coisa que eu fiz, o que que foi lá? Fui lá, peguei o micro-ondas, cortei o fio e botei na garagem para guardar
lubrificante, paninho, óleo do carro, entendeu? Por que que se alguém pergunta, mas por que você não vai usar? Por que você não deu para outra pessoa? Porque eu não posso fazer um negócio que é nocivo para mim para outra pessoa fazer, né? Tem que extinguir esse tipo de coisa, porque isso tira toda a vitalidade da comida. A comida tem que ter vitalidade, não pode ser assim, uma comida deteriorada por esse tipo de ação física, né, do excesso de calor. Então, essas pequenas coisas elas vão fazendo uma baita diferença no longo prazo, né? Às vezes o pessoal fala, professor, como é que o senhor faz para não ficar doente? Eu reflito sobre isso, porque eu não faço nada demais. Não é que eu faço alguma coisa assim com esse objetivo. Aí eu respondo, uma das coisas que eu acho que me faz minha família ser bem saudáveis, assim, irritantemente saudáveis, é que a gente consome orgânico há mais de 35 anos. A gente só come orgânico há mais de 35. Então não tem nenhum veneno no corpo, pelo menos esse tipo de veneno ingerido junto com a comida, tá? Claro, a gente não consegue escapar da poluição do ar, de outros venenos, mas na medida do possível, eu penso que isso tem um valor. Então a alimentação tem um grande valor. Para o Ayurveda tem um grande valor. De todos os sistemas de medicina que eu estudei, como eu sou médico há 43 anos, eu tive tempo de estudar bastante coisa. Então, de todos os sistemas de medicina que eu estudei, o Ayurveda é aquele que realmente se debruça sobre esse assunto, né, que valoriza a alimentação como um caminho para você ter uma vida saudável, né, é decisivo para a saúde. Outros sistemas passam ao largo, passam de maneira rasa. Na medicina moderna não há nenhuma informação, nenhum médico entende nada de nutrição. Porque a gente não tem formação nesse campo. É meio bizarro, né? Já é espantoso imaginar que os médicos são completamente ignorantes sobre o tema da nutrição da alimentação. Mas isso é porque a gente não aprende isso. Como eu expliquei para vocês, todo o programa de graduação em medicina é voltado para a doença, não é voltado para a saúde. E no caso da alimentação, nem isso é considerado, porque a medicina não se interessa em descobrir por que que as pessoas ficam doentes ou a causa das enfermidades, ou as causas das enfermidades. Porque estragava toda a lógica. Se eu conhecer a causa de alguma coisa, eu posso evitar aquilo, certo? Se eu não sei a causa, eu não posso evitar, eu estou submetido àquilo como uma espécie de destino, ou maldição, ou inerência, né? Mas não é, as doenças têm causas, mas a medicina não sabe as causas das doenças. A medicina não conhece as causas das enfermidades. Ninguém sabe por que alguém é hipertenso, por que alguém é diabético, né? Porque as pessoas têm doenças. Então, a alimentação sendo uma das erradas, sendo uma das principais causas, não é conveniente tratar desse assunto. Porque aí começa a descobrir a causa, acaba o doente. Se não tem doente, não tem esse sistema que eu acabei de mencionar, essa estrutura toda na qual nós estamos envolvidos. Muito bem. Terceiro lugar, para se manter saudável é necessário descansar. Hoje em dia, como disse a Regina, as pessoas não conseguem descansar. E elas compram essa mensagem, essa ideia, que descansar é perda de tempo. Quantas vezes eu vi pacientes, doutor, não durmo não, dormir para quê? Estou perdendo tempo. Não, você não está perdendo tempo, você está otimizando a sua vitalidade. Portanto, quando você estiver em vigília, você vai estar em melhores condições para realizar aquilo que você deseja realizar em vigília, né? Então, dormir é essencial. Um sono reparador, fisiológico, é muito importante. Não deveria ser um problema, porque isso é um estado natural no qual a gente entra em função de circunstâncias externas, né? O ciclo circadiano ele está ligado à natureza. Na hora que começa a esfriar e começa a escurecer, substâncias são produzidas que induzem o sono no nosso cérebro, né? A gente produz melatonina, isso faz a gente dormir naturalmente, deveria ser assim. Mas a gente chegou em tal grau de desorganização que as pessoas não sabem mais dormir, né? A Unifesp fez um estudo alguns anos atrás, o Instituto do Sono, que foi até manchete no jornal naquela época,
70% dos paulistanos têm algum nível de distúrbio de sono. É um número muito grande. E como distúrbio de sono, o sono é uma coisa natural, é que nem ter fome, é que nem ir no banheiro. Não deveria existir distúrbio do sono. Hoje em dia a gente precisa reaprender a dormir, cultivar um sono fisiológico e um sono reparador. É importante para um dia seguinte você estar com a máxima vitalidade para realizar as tarefas que você se propõe. Mas a gente precisa aprender a descansar não apenas durante o período de nidra, né, que é o sono em sânscrito, mas também quando a gente estiver em vigília, né, em Jagrati. Então, a gente precisa treinar a mente para se manter num estado de menor inquietude, né? De maior estabilidade. Isso se faz com a prática regular de meditação. Então, olha como não é difícil ter saúde, para resumir, né? Basta você não pensar bobagem. Para não pensar bobagem, né, não é também tão difícil. Ah, não sei o que é bobagem e o que não é bobagem. Bom, se você quer alguns guias, a gente pode oferecer. No Ayurveda existe um capítulo chamado Acharya Rasayana, que fala sobre os princípios gerais que devem ser seguidos para se manter uma vida harmônica, equilibrada, coisa simples, que depois aparecem, se superpõem, por exemplo, aos yamas do yoga, de Patanjali, né? Então, não pensar bobagem é não se auto-enganar, não mentir para ninguém nem para si mesmo. Não pensar em promover violência, não querer justificar a violência como caminho de ação, né? Adotar uma atitude pacifista, honesta, sincera, porque essas condições permitem que nós evoluamos juntos como sociedade. Se você é uma pessoa pacífica, eu não tenho medo de você, eu posso me juntar a você e fazer coisas juntos. Se você é uma pessoa sincera, a mesma coisa. Mas se eu fosse uma pessoa agressiva e não confiável, como você pode ter uma relação fraterna comigo? Né? Então, esses princípios são princípios elementares, a gente não pode ceder nisso. Não há negociação nesse aspecto. Né? Então, isso é apresentado em todas as ciências védicas. Certamente no Vedanta, certamente na teologia também isso reaparece. Né? Condutas básicas para manter o que é certo. Né? E que é de senso comum, não precisa ser um gênio da raça para entender isso. O valor desses princípios. Então, isso reaparece em todas as ciências védicas. Aí você já não pensa errado. Se você consegue pensar com clareza, você tem que comunicar isso com clareza, né? E de maneira coerente. Fala, bom, mas se falar a verdade vai me trazer algum tipo de prejuízo, é melhor eu mentir. Né? Não, não pode. Se você tem conhecimento da verdade, você deve expressá-la. Esse é um compromisso. E mais, de fazer isso, colocar isso em ato. Então, esse alinhamento é muito importante na ação. Em relação à alimentação, como eu disse, uma alimentação natural, regular, nutritiva, bem preparada e respeitada para ser consumida de uma forma que valorize aquele sacrifício daquela forma de vida. E de resto, entender a necessidade de descansar e de manter a mente serena, mesmo em estado de atividade. É isso. Então, é tão simples, mas é tão simples, né? Porque a gente tem uma tendência natural para isso. Não é difícil, é que a gente foi capturado, né, por uma natureza, por uma sociedade que foi construída em cima de bases equivocadas, né? A gente vive um tempo onde duas qualidades universais são predominantes, rajas e tamas. E no período rajásico tamásico, a gente ia esperar o quê? Né? Ia esperar excitação, ignorância, inquietude, letargia, preguiça, agressividade. Então, isso são efeitos da dominância de rajas e tamas. Então, claro, não são tempos fáceis. São tempos difíceis. Mas com guia desse incrível legado que a Índia nos deixou, a gente consegue encontrar
adquirir algum conhecimento prático para poder atravessar essa experiência de uma forma harmônica, alcançando uma vida longa, saudável e feliz. Pois não. Assim, pegando um aspecto, por exemplo, financeiro, né? Tem muita gente que hoje em dia não tem mais conseguido comprar fruta, que é mais caro do que uma comida embalada de prateleira. Isso. E também as questões sanitárias, né? Como uma pessoa que vem de um ambiente tão inóspito, né, para uma segurança alimentar, consegue manter essa saúde? Então, isso é um grande desafio mesmo, né? Eu estou tentando desenvolver algum tipo de projeto coletivo de saúde coletiva para superar essas dificuldades, essas contradições. Elas existem, mas até a página 2. Porque quando você começa a afirmar essas coisas de maneira sistemática, né, você acaba acreditando nisso que você falou. Isso é a meia verdade, né? É verdade, mas não é uma verdade absoluta. Se você come arroz, feijão, laranja e banana, você já tem uma boa alimentação. Mas agora teve um projeto agora recentemente que acrescentou algumas coisas na cesta básica, né? E retirando os impostos dos alimentos da cesta básica. Acho que foi 2 semanas atrás, né? E, para surpresa geral, bolacha recheada foi retirando os impostos da bolacha recheada, né? Então, assim, isso é meia verdade. Claro, isso faz parte de uma realidade, né? Ao mesmo tempo, a semana que vem agora vai ter lá uma discussão no Congresso, né, onde eles estão buscando um projeto de lei para coibir todo o movimento dos trabalhadores sem terra, coibir a ação do MST. Está tendo esse projeto, está sendo discutido. O MST, dentro das suas diretrizes, ele se preocupa com a agricultura familiar, com a agricultura para a produção de alimentos, né? Isso faz parte de um modelo mais complicado, mais amplo, que transformou o Brasil numa teocracia da soja, né? Você é um cristão plantador de soja. É isso que nos resta no atual momento. A tendência é essa, né? Então, isso são erros que trazem esse custo. O custo disso que você está falando deriva de um mundo pautado por uma forma de produzir muito egoísta. Isso afeta toda a sociedade contemporânea. Há uma concentração de renda como nunca existiu antes, né? Na pirâmide social, há 1% ali que detém 50% da riqueza do mundo. E dentro desse 1%, tem 1% que detém bilhões e bilhões e bilhões. E as pessoas têm que comer xizitos, bolacha recheada, né? Então, esse é um problema gigantesco de ordem social e política, mas é uma política de Kali Yuga. O que pauta o modelo econômico neoliberal que tem vicejado nos últimos 50 anos? O egoísmo. Puro egoísmo. Você quer mais, acumular mais, acumular mais, acumular mais, acumular mais. Então, para responder a tua pergunta, eu vou contar uma história védica. Essa história está descrita no Charaka Samhita, que é um grande tratado de Ayurveda escrito 600 anos antes de Cristo. Nessa história, se descreve que o universo em que vivemos, ele evolui, porque ele é vivo, né? Então ele evolui em eras, em etapas, como a nossa vida. A gente tem infância, tem juventude, maturidade, velhice. Esse universo também, o universo como um todo também, ele não é eterno. O que é eterno é transcendente, o imanente está limitado ao tempo, né? Então nós vivemos num tempo. Nesse universo que a gente vive, a primeira era chamava-se Satya, Satya Yuga, a era da verdade. Satya quer dizer verdade. O que caracterizava essa era era uma espécie de paraíso védico, né? Havia abundância de recursos, as pessoas trabalhavam, mas trabalhavam um pouco porque não era necessário trabalhar o tempo todo
para poder prover o sustento, que nem hoje que você uberizou a sua vida, né? Você trabalha 20 horas por dia para ganhar R$ 2.000, né? Em 3 empregos, 1.500 aqui, 2 ali, enfim. Então, nesse processo, né? Naquela época, não, na mitologia védica não era assim. Nessa época você trabalhava um pouquinho e pegava o que você precisava e se nutria com aquilo. Era suficiente. Essa era, como o próprio nome diz, era caracterizada por uma ausência de... Não havia mentira. As pessoas eram transparentes, verdadeiras. A realidade era explícita. E havia uma grande harmonia, porque não havia disputa, não havia competição, não havia necessidade de fight, de briga. Está tudo ali disponível. Essa era foi evoluindo, no final dela, algumas pessoas resolveram comer um pouco mais do que precisavam. Já que tinha tanta disponibilidade, elas falaram, vou comer um pouco mais, né? E aí elas começaram a ficar um pouco pesadas. Guru, né? Guru quer dizer pesado, isso. Né? Guru. Começaram a ficar um pouco pesadas. E ficando um pouco pesadas, o trabalho que elas realizavam habitualmente começou a ficar um pouco difícil. Porque o corpo pesado fica mais preguiçoso, letárgico, né? Você tem que lutar contra uma resistência. Aí, diante do peso, surgiu a Alashya, uma certa preguiça de realizar suas tarefas. Então, aquele trabalho que sempre foi tranquilo, fácil de realizar, tornou-se uma tarefa difícil. E aí as pessoas naquela dificuldade, pô, tem que trabalhar hoje, que dificuldade, né? Pensa, como que eu posso fazer para não ter que trabalhar? Eles pensaram, bom, a gente pode acumular para o futuro, né? Aí é o momento que surge a previdência, né? Vamos guardar para o futuro, né? Guardar para o futuro. Aí eles começaram a espoliar a natureza para guardar para o futuro, até que chegou num ponto de esgotamento dos recursos naturais. Não havia mais como tirar. Isso soa familiar, né? Esse esgotamento dos recursos naturais levou à seguinte situação: bom, como que eu posso fazer para guardar para o futuro se eu não tenho de onde tirar? Eu só posso tirar do outro, do meu vizinho. Mas por que que ele vai me dar alguma coisa que ele precisa, que ele quer, que ele deseja? Como que eu vou fazer para convencê-lo a me dar alguma coisa que é importante para ele? Aí surgiu a necessidade de enrolar, o enrolation, ou a publicidade, né? É o começo da propaganda, tá? O cara inventou a propaganda que convencia o indivíduo a repassar para ele os seus recursos. Em outras palavras, começou a mentira. O sujeito inventou a mentira para que o outro pudesse doar para ele aquilo que ele queria. Assim que surge a mentira. E, obviamente, começa a mentira, termina Satya Yuga. E entra uma outra Yuga, que vocês conhecem muito bem, né? É a Era das Paixões. Quem já leu o Mahabharata, né? Você já leu um Bhagavad Gita, né? Aquilo lá é cheio de paixão, emoção, luta, disputa, né? Que não existiam antes dessa de Treta Yuga. Aí começa a mentira. Só que a mentira gera um sem número de experiências emocionais que até então nós não conhecíamos. Você mentiu para mim, eu senti raiva de você. Não existia isso. Você me fala, faz uma proposta, eu sinto medo, porque você pode estar querendo me dar um nó, né? Você mentiu para mim, eu entreguei minhas coisas para você, você abusou da minha confiança, isso me deixou triste. Então, as 3 emoções negativas básicas, medo, raiva e tristeza, que não existiam em Satyuga, passaram a ser experimentadas pelo ser humano. Não são emoções naturais, são fenômenos patológicos. A mente
harmônica, equilibrada, não tem essas vivências. E se as tem, elas se desfazem rapidamente. Porque não é para sentir medo, nem sentir raiva, nem sentir tristeza. Dizer isso aqui para uma plateia do mundo moderno parece uma coisa, porque todo mundo já passou por isso, todos nós já sentimos essas emoções. Elas foram naturalizadas, mas para o Ayurveda essas emoções são sintomas de desequilíbrio, são doenças em si e pior, são causas de outras doenças. Se você persiste nesses estados emocionais, o teu corpo ele vai experimentando essas emoções e vai reagindo a elas, criando doenças internas no corpo. Então, o grande diferencial começou lá na mais remota, no tempo mitológico, né? Hoje nós não podemos dizer que isso é plausível. Até a gente naturaliza, né? A gente fala, coloque sua raiva para fora. Como assim, gente? E quem está do lado de fora? O que tem a ver com a sua raiva? Vai levar a sua raiva, um tapa da sua raiva? Não pode, né? Fazendo terapia, a terapeuta fala, põe a raiva para fora. Não pode pôr a raiva para fora. Você tem que transmutar a raiva. Você tem que transformar essa forma de energia numa outra coisa. Então, existem emoções que são o verdadeiro problema da nossa existência. São essas chamadas emoções negativas. Sob o efeito das emoções negativas, as nossas ações contrariam o Dharma, são adármicas. Toda ação feita sob a égide do medo, da raiva e da tristeza dá ruim. Você não pode se permitir agir. Se você está sentindo isso, você para, transmuta e depois age. Agir sob a dominância do medo, da raiva e da mágoa, do ressentimento, não vai dar certo. Vai gerar doença, vai gerar epidemia, vai gerar guerra. Então, o problema da sociedade humana é o estado emocional negativo no qual a gente está o tempo inteiro envolto. E isso faz com que as nossas ações sejam pautadas por essas emoções, por essa negatividade. E isso gera esse tipo de estado adármico, né, da natureza das coisas. Então, transmuta através de técnicas, né, que você vai desenvolvendo. A meditação é uma prática que ensina você a observar, né? O que é meditação, na verdade? Meditação é um treinamento para uma observação em três aspectos simultâneos. Quando você medita, você se auto-observa, você observa o objeto e observa o trânsito que existe entre você e o objeto. Isso cria um espaço que permite que você não reaja de forma imediata, não seja afetado pela experiência de forma aguda, imediata. Você cria esse espaço onde você pode refletir, onde você pode vivecar, pode discernir. E ao discernir, você pode tomar consciência do que tem que ser feito. A meditação é muito importante, sim, né? Pois não, Você mencionou, eu tenho duas perguntas. claro. Primeiro, Você é jornalista? É que o jornalista sempre tem duas perguntas, né? Você mencionou a questão dos agrotóxicos e foi pontuado aqui também a questão a questão financeira, né? E a gente Não já acabei de responder para ele a questão financeira. então, a gente já tem, né? A gente sabe que a gente já tem pelo menos alguns projetos, até independentes mesmo de agroecologia e tal. Mas um ponto mais crítico ainda é qual que é a possibilidade mais viável da gente ter um acesso a uma água realmente estruturada e hidrática, Esse é um de problema. fato. Principalmente morando numa cidade grande. E a segunda pergunta é bem simples. Qual que é o melhor horário para se dormir? Tá. Então, em relação à primeira pergunta, nos tratados de Ayurveda, a água é considerada uma forma de alimento, né? Ela tem uma função que contribui para a nutrição de modo geral. A água védica era outra água, né? Então, por exemplo, naquela época, né, a melhor água era a água da chuva. Imagina a água da chuva hoje. Da chuva ácida, tóxica, né? Mas nos tratados de Ayurveda eles estudam os tipos de água e mencionam que a melhor água é a água que vem do céu. Já não é mais.
A segunda melhor água é a água que vem da terra, das bicas, tá? Cada vez menos, né? A terceira melhor água seria a água que flui, né? Mas essa está cada vez mais poluída. Então você colocou um problema da mais alta relevância, né? Que é inquestionável, né? Não há como negar ou discutir isso, mas que, por incrível que pareça, né, nas instâncias que tomam decisão nos países, nossos governos, consideram isso irrelevante ou falso, né? Então, isso é um problema. A gente vai ter que lidar com esse problema, faz parte. Eu não vou estar vivo para passar sede ou ter dificuldade de ter acesso à água potável, né? Mas cada vez menos ou cada vez mais a gente vai ter esse tipo de problema mesmo, né? Eu não saberia responder qual é a solução, né? A solução é tão ampla, tão gigantesca, envolve instâncias tão acima da nossa capacidade individual de intervir que a gente não. Mas nesse caso, você recomendaria a gente, por exemplo, se a gente tiver acesso a frutas que são hidratantes, é melhor você se hidratar comendo frutas do que tomar uma água? Não, eu acho que uma coisa não exclui a outra, não é possível hidratar-se só com frutas, é necessário tomar um pouco de água também, porque a água da fruta ela precisa ser retirada, ser absorvida, então a gente precisa de uma ação mais direta de absorção da água, então o líquido também é importante. Esse é um dilema, né? Uma coisa que você pode fazer é encontrar um jeito da água fluir, né? Porque a oxigenação da água é importante para restituir a sua vitalidade, né? Então, a água parada não é uma água boa. Mesmo que ela seja mineral, né? Você comprou aquela água mineral do galão que veio da fonte, né? Então, depois você bota ela num filtro, num sistema que ela possa fluir. Então, num certo sentido, a água da torneira seria melhor que a água mineral. No outro aspecto, a água mineral é melhor que a água da torneira, porque ela não é tratada como é tratada a água da torneira. Se você conseguir pegar uma água mineral e fazer com que ela flua, né, que ela não fique o tempo inteiro parada, que ela receba um pouco de oxigênio, talvez ela melhore um pouquinho, mas isso é um limite, né? Eu morei num lugar, uma época da minha vida, que tinha muita água, né? Era uma maravilha, né? Então a gente colocava um cano na bica e ia direto para casa, para a caixa d'água, depois descia. Era outra coisa, né? Mas esses lugares estão ficando cada vez mais raros, né? Eles estão sendo ocupados, estão sendo. A natureza tem sido, de certa forma, destruída nesses lugares, né? Isso é um problema muito sério. Em relação ao horário do sono, o Ayurveda ensina que os ritmos biológicos, eles devem ser harmonizados com os ritmos da natureza, né? Para você poder ter saúde, você precisa entender qual a influência da natureza na sua fisiologia e procurar fazer um ajuste, uma adaptação desses ritmos biológicos aos ritmos da natureza. O dia pode ser dividido, a princípio, em dois períodos, o de luz e o de escuro, né? Então, o período da luz, ele é mais apropriado para vigília. Então, não é favorável dormir durante o dia. O período da noite é mais favorável para o sono. O período do adormecimento, ele, em condições naturais, ele se dá na primeira parte da noite, porque nesse horário aumenta, né? O escuro aumenta a tamaguna e esse horário, as condições ambientais aumentam o dosha kapha dentro do nosso organismo. O dosha kapha é o que impulsiona, que favorece o descanso. Então, o ideal é que a gente dormisse cedo, né? Dormisse cedo para acordar cedo. É importante acordar cedo, né? E é natural acordar cedo. O dosha kapha ele é estimulado das 18 horas até as 22 horas. Das 22 horas até as 2 horas da manhã, a natureza estimula a produção de pita, não no corpo, mas no cérebro. E das 2 horas em diante, a natureza estimula a produção de vata. Vata é o responsável pela vigília. Então a gente deveria estar dormindo depois das 20 horas e acordando depois das 2. Não quer dizer que você vai dormir às 8 e acordar às 2. Você pode dormir às 10 e acordar às 4, né?
Aí você tem tempo para poder fazer todas as suas práticas, né? Costuma-se dizer que o horário ideal para meditação é chamado de Brahma Muhurta. Muhurta é uma unidade de tempo védico que dura 48 minutos. Então, a rigor, a gente deveria meditar durante 48 minutos todas as manhãs antes do nascer do sol. Só que você não acorda com sono e eu vou sentar meditar. Não dá. Então, você tem uma preparação para a meditação, né? Então, você precisa de um tempo para essa preparação. Isso envolve despertar, fazer higiene do corpo, despertar a tua circulação, aquecer um pouco o corpo. Tem uma série de práticas que antecedem a meditação. E o ideal é que a meditação acontecesse nesse período. Para poder acontecer no Brahma Muhurta, que são os 48 minutos que antecedem o nascer do sol, você tem que acordar cedo, né? Para acordar cedo, tem que dormir cedo, né? Isso parece difícil no começo, mas depois fica muito fácil, porque o organismo ele se ajusta a esse ritmo e esses processos acontecem naturalmente, né? Então, por exemplo, eu durmo na mesma hora, eu sou dormido, porque eu estou lá, na hora de dormir, vou para a cama e durmo. Aí acordo na mesma hora também, não uso nem sem usar despertador. Aí acordo e vou fazer a higiene, raspo a língua, vou no banheiro, né? Sem nenhum esforço, isso é natural, o corpo aprendeu a fazer isso. Ele tem sono na mesma hora, ele tem vontade de eliminar na mesma hora, ele acorda na mesma hora, ele tem fome na mesma hora. Esse ritmo poupa energia, entendeu? Por isso, né, eu perto dos 70 anos eu tenho função, que as pessoas acham estranho, né? Como você faz isso, faz aquilo, etc., né? Função, força física, né? Acuidade sensorial, preserva um pouco a capacidade cognitiva, massa muscular, massa óssea, digestão, tá tudo ok. Não é aquela beleza dos 30 anos, mas tá bom, né? Por conta desse ritmo. Eu acho que o grande segredo é isso, é ritmo. Em sânscrito a gente chama isso de Dina Acharya, ou seja, uma orientação, um acharya para o dia. Se você adota uma conduta racional para viver o seu dia, ao final de muitos, muitos dias bem vividos, você vai ter uma vida boa. A unidade de tempo que você tem que se concentrar é no dia. É o famoso carpe diem, né? Viva bem o seu dia. Depois, se você viver bem muitos e muitos e muitos dias, no final você vai olhar para trás, poxa vida, a vida foi boa, né? Então não adianta ficar pensando no futuro, né? Os Vedas dizem que a gente não deve pensar no futuro. Por quê? Porque o futuro não existe. Você está pensando em alguma coisa que simplesmente não existe, não tem menor racionalidade. E você nem deve pensar no passado. O pessoal, ai, por que me aconteceu isso? Que minha vida é miserável, porque não sei o quê. Por que você não deve pensar no passado? Porque o passado também não existe. Nos Vedas diz, o passado é o lugar da destruição. Já acabou o passado. Então nós não somos seres do passado, nem somos seres do futuro, nós somos seres do presente. A vida acontece agora, né? Então eu tenho que me preocupar em cuidar do que está acontecendo agora. Todo santo dia, né? E para isso é bom criar uma espécie de organização externa, algo que vá permitindo que você faça as coisas sem sofrimento, sem angústia, sem pressa, sem nada disso. Tá bom? Que horas são, Aline? 1h20. Eu posso ficar até 12h30, se alguém tem mais perguntas para fazer. Opa, 2. Vamos começar pela moça simpática aqui, depois o rapaz no fundo. Essa pergunta, eu não sei porque vocês cismam com essa pergunta. Todo bendito lugar que eu vou dar aula, qual que é o jejum, tá, né? O jejum, né? Jejum em sânscrito é Langana. Langana. Teve um congresso de medicina de práticas alternativas e complementares, há uns anos atrás, lá no Rio de Janeiro. E aí eu fui incumbido pelo Ministério da Saúde de organizar a parte de Ayurveda. Aí eu trouxe um professor meu lá um professor de yoga da Universidade de Gujarat.
Dr. Arpambate, para fazer uma palestra nesse encontro, né? Então a gente estava lá no Rio Centro, no hotel, bababá, onde estava tendo um negócio, e sentamos para almoçar, ele comia, tá? E reclamava, né? Falava, hoje em dia vocês só pensam em lângana, 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 só jejum, dieta, jejum, dieta, jejum e dieta, tá, né? Ele está comendo feliz da vida lá, o Dr. Arpambate. Então, o jejum, ele é uma atividade purificatória. Por quê? Porque ele permite que o seu fogo digestivo queime toxina e não alimento. Toda vez que você come alguma coisa, o teu fogo digestivo é direcionado para processar aquele alimento novo que está chegando, né? Se você faz jejum, esse fogo digestivo começa a digerir aquilo que tem similaridade com o alimento, que são algumas toxinas produzidas pelo próprio corpo, digamos assim. Ele vai digerindo aquilo também. Então, o jejum, a princípio, é uma atividade purificatória, né? Mas ele tem que ser feito sob orientação, sob algum tipo de orientação. Pode ser feito sob orientação médica ou pode ser feito sob alguma orientação litúrgica, né? Por exemplo, vocês podem fazer Ekadashi, por exemplo, né? Jejuar em alguns períodos do mês, tá? Né? Para uma purificação que vai favorecer a expansão da sua consciência, né? E na medicina você pode usar o jejum como um recurso orientado para reduzir essa toxicidade do corpo, né? Mas ele não pode ser feito de forma assim aleatória, porque um jejum exagerado desequilibra o teu metabolismo digestivo, acaba causando doenças. Então, se você quer jejuar, faça sob algum tipo de orientação confiável. A pergunta era sobre o jejum. Gente, vocês estão com fome, né? Isso é indicativo de que o pessoal está com fome, né? Tá, eu gosto de perguntar de jejum. Calendário do Ekadashi, Aham. que se seguir um calendário. Aí não tem problema. Não, pode seguir. Porque, como eu disse, aí você está tomando uma ação em estado de consciência. Você tem um propósito com aquele jejum. Você sabe porque você está fazendo, ele é limitado e ele é orientado pelo seu mestre espiritual. Então, isso não vai trazer nenhum problema para você. O problema é quando a pessoa resolve quero fazer jejum, né? O jejum, ele não tem problema, desde que você não sinta fome. O pessoal fala, faz jejum intermitente. O que é isso? Como assim? Como eu vou fazer em jejum porque a nutricionista quer que eu faça jejum? O nutrólogo? Não tem cabimento. Meu corpo é que é o senhor da razão nesse caso. O Ayurveda ensina, se você está com fome, come. Se você está com sede, bebe água. Se você está com sono, dorme. Porque essas urgências, elas são uma informação para a sua consciência de necessidades do corpo. Você não vai ficar contrariando a necessidade do corpo porque a nutricionista quer, né? Pois não. Mas qual que é o ponto de encontro na questão do Ayurveda, tipo, não considerar jejuns mais longos por conta desses desequilíbrios digestivos, sendo que quando a gente entra em cetose, naturalmente a gente não sente fome por longos períodos. Mas você não vai chegar nesse estado, né? Eu espero, senão você não vai conseguir beijar. Você é grihastra. Você é grihastra casada? Não. Você é monge, brahmachari. Então, mas você não vai poder chegar perto de alguém com cetose, né? Porque aquele hálito vai ficar horroroso, tá, né? Então, assim, né, nesse estado já é um estado de um desequilíbrio funcional, né? Já está em excesso, né? Então, assim, o que o Ayurveda ensina é que você deve respeitar as urgências do corpo. O corpo humano tem 13 urgências, né? Todas elas precisam ser respeitadas. O que é uma urgência? A urgência é trazer à consciência uma necessidade do corpo. Quem faz esse papel é o Doshavata, ele é o responsável por trazer à consciência a necessidade de uma ação, né? Porque a Vata é o dosha que regula a função e regula as ações. Então, se você está com vontade de comer, tem fome, você precisa comer.
Ah, claro, agora não, estou me propondo a fazer um jejum de tantas horas em função de uma ideia, isso é outra coisa. Mas voltado especificamente para a questão da sua saúde, né, há que se respeitar as urgências. A fome é uma delas, a sede, o sono, o bocejo, o espirro, né, a evacuação, a micção, a eliminação de flatos, a eructação, né. A gente vai para a Índia, né, agora menos, os indianos estão começando a ficar muito ocidentalizados, tá? Estão muito civilizados, tá? Mas quando eu comecei para a Índia há muitos e muitos anos atrás, é maravilhoso. Você entra num ônibus, né? É tudo numa boa, né? Porque eles têm incorporado esse tipo de manifestação do corpo como um fenômeno natural. Eles não têm essa polidez da corte de Luís XV, tá? Luís XIV, tá? Né? Eles comem com a mão, não comem com garfo, né? E não é porque eles são mal educados, é porque eles sabem que tocar o alimento informa o sistema nervoso sobre a natureza e a temperatura daquilo que está sendo ingerido, que ajuda no processo de digestão. Eles sabem que não tem que suprimir, né? Então a gente estranha um pouco a primeira vez que a gente vai para lá, aquele, né, entra naquele avião com aquele cheiro e tal, né? Agora eles estão todos ocidentalizados, é tudo moderníssimo lá, tá? Cheio de shopping center e tudo mais. Mas não. Perguntando quais os aspectos que envolvem uma sonolência após ter acordado, no trabalho e após ter comido. Então, várias coisas podem causar esse tipo de sintoma, né? Você pode manifestar uma sonolência pós-prandial, que é aquela depois da refeição. Você pode manifestar uma sonolência ainda pela manhã, depois que você acorda, um certo cansaço. Primeiro, por uma insuficiência do sono, uma insuficiência de tempo ou uma insuficiência funcional do sono. Tem gente que dorme pouco, aí é óbvio que depois que come, acaba sentindo sono. Porque quando a gente come, o sangue ele se concentra no abdômen. Então há uma distribuição do sangue no corpo com maior concentração no abdômen. Sai sangue do sistema nervoso e vai para o abdômen. Aí você fica com pouca oxigenação no sistema nervoso e costuma ter mais sono mesmo. Se você já está com déficit de sono, é natural que depois que você coma, bata essa sonolência. Se você tem um déficit de sono, um sono não reparador, você acorda de manhã mesmo com o número de horas suficiente e pode se sentir cansado, porque o sono é agitado, é cheio de sonhos, é inquieto, não é profundo, né? Então, tudo isso pode causar esse tipo de sintoma, né? Existe uma outra condição que é uma toxemia sistêmica, a qual todos nós estamos expostos por conta do nosso estilo de vida errático, né? A gente tem um corpo um pouco toxemiado, porque nosso metabolismo é disfuncional. Se você vai medir isso aí, vai fazer exames de sangue, por exemplo, né? Você vê lá que muitas pessoas sofrem de dislipidemia, hiperglicemia, né? Tem muitos problemas metabólicos, por conta desse mesmo estilo de vida disfuncional. Essa toxicidade, antes de virar doença, muitas vezes ela se manifesta com um quadro de fadiga, né? De letargia, de sonolência, né? Então, isso também acontece. A pessoa fala, olha, eu durmo 8 horas por noite, mas eu acordo cansado, né? É um sono não reparador. Eu durmo bem, mas durante o dia eu me canso com facilidade. Isso, em geral, é porque você está toxemiado. Precisa purificar o corpo. Sanchotana, precisa limpar o corpo desse material tóxico para depois adotar um estilo de vida que não promova a intoxicação. Eu sou jornalista, mas tenho duas perguntas também. Ah, você é jornalista? Então, Não. você falou sobre dormir das 8 às 2 ou Das 10 às 4, né? É suficiente. 6 horas? No mínimo 6, né? O problema é que nós estamos falando para meditadores, né? E a meditação promove um descanso adicional que se compara muitas vezes a algumas horas de sono, né? Então, uma pessoa que medita, ela pode se dar o luxo de dormir 6 horas.
Se você não tem uma prática de descanso em estado de vigília, talvez você necessite até 8 horas. O Ayurveda diz que a necessidade fisiológica do sono pode ser atendida entre 6 e 8 horas de sono por noite. Nessa pergunta, se existe algum material de estudo que fale sobre quais alimentos são favoráveis de serem consumidos juntos? Qual que potencializa? Existe. Existe um capítulo no Ayurveda chamado Viruddha Ahara. É o estudo da compatibilidade dos alimentos, né? Então, o Ayurveda estuda isso minuciosamente, né? Quais alimentos devem ser consumidos, quais não devem ser consumidos, né? Pessoal, Viruddha é não consumidos, né? Então, descreve vários tipos de compatibilidade. Existe sim. Procura lá na internet. Viruddha Ahara. Ahara quer dizer comida e Viruddha quer dizer incompatibilidade. Bom, deu meio de meio? Deu, preciso ir. Tenho que almoçar com meu filho aniversário do meu caçula. Ela conheceu, era bebezinho, né? Agora ele é um moço já, músico. É isso aí. Oh, imagina. Obrigado a vocês. Oba! Obrigado, doutor Luiz, pela Imagina. presença, por Eu que aceitar esse agradeço convite do vocês. Swami. Quero É um agradecer em prazer. nome dele, em primeiro lugar, né? Ele tá bem? Tá bem. Então tá bom. Tá viajando, ele tá na Colômbia. Ó. E obrigado por ter compartilhado com a gente esse conhecimento, foi muito rico, muito importante, acho que todo mundo deve ter gostado muito. E em nome do Swami eu quero deixar esses livros aqui de presente. Muito obrigado. Muito grato. São livros dos nossos gurus, né? Sim. Que legal, olha. Isso que eu não entendi no nome dele. É Pragnananda. Nossa, quanto na, né? Porque Pragna quer dizer sabedoria, Ananda quer dizer bem-aventurança, né? Então é sabedoria na bem-aventurança. É esse o Então, nosso guru, Paramahansa sim, Prajnaananda, Swami, que né? tá vindo. Que legal. Vou colocar aqui em cima. Bom, antes de me despedir, eu quero só. Tem um amigo meu que foi professor dela aqui. Uma vez eu fui fazer participar de uma mesa redonda na universidade, na Unifesp. Eles convidaram um professor de medicina tradicional chinesa, me convidaram para falar de medicina tradicional indiana e presente na mesa estava o médico do Dalai Lama para falar de medicina tibetana. Então eram 3 médicos ali, um da chinesa, um da Ayurveda e um da tibetana. Aí eu fiz lá minha fala e a Ayurveda é fascinante, vocês já perceberam que a Ayurveda é incrível, né? É claro que a plateia ficou hipnotizada pela Ayurveda. Aí terminou a fala dos 3 médicos, tinha a sessão de perguntas e respostas. Aí a plateia levantava a mão, eu quero perguntar para o médico do Ayurveda. Aí levantava a mão, quero perguntar para o médico, eu comecei a ficar constrangido, né? Chegou uma hora que eu falei para o médico tibetano, responde aí, tal, a pergunta, por favor, tal, né? Aí terminou, fui embora, e o meu amigo, o professor dela, o professor Marcos, falou que estava presente na plateia, falou, pô, legal sua fala, né? Você divulgou? Eu falei, não divulguei nada. Ele olhou para mim e falou assim, Guilherme, você acabou de inventar a propaganda sigilosa. Ele vai lá, faz uma aula bacana, mas ninguém acha o homem. Então, para isso não acontecer mais, eu sempre divulgo. É importante você perguntar, né? Os contatos, né? Então, assim, a gente cuida e orienta uma clínica uma clínica escola voltada para a prática e para o ensino do Ayurveda. Há 21 anos. Agora, em setembro, completa 21 anos. Ela leva o nome de Dhanvantari. Dhanvantari é um avatar de Vishnu, né? É o deus hindu da medicina, que empresta o seu nome sem cobrar royalties. Não, só bênçãos, entendeu? Ele só abençoa e não cobra nada, tá? Olha que coisa impressionante, né? Então, vocês podem procurar no Instagram, no Facebook, ou entrar no site www.dhanvantari.com.br para saber as atividades que a gente tem. A escola oferece cursos de educação em Ayurveda, cursos mais formativos, profissionalizantes, cursos curtos em cima de temas específicos como nutrição, psicologia. Hoje em dia, esses cursos ficaram online depois da pandemia, né? Então,
Não há, ninguém pode dizer que o trânsito está ruim, né, para chegar na escola. É raro, fazia tempo que eu não via num evento presencial, porque hoje tudo é online, tá? Tudo é online. Os cursos majoritariamente são online, tem algumas atividades presenciais. E, além disso, tem um aspecto da clínica, né? Lá vocês podem fazer consultas e fazer todos os tratamentos da medicina tradicional, que são orientados de acordo mesmo com a tradição. A gente é muito apegado em praticar o Ayurveda como ele vem sendo transmitido ao longo desses milênios todos, né? Então a gente procura praticar o Ayurveda dessa forma, tá bom? Dhanvantari é Dhanwantari, ou V-A-N. No caso aqui nosso é com V, não é com W, né? É que na Índia o W tem som de V, né? Então eles falam trigo é Vit, caminho é Vei, né? Estou dando uma dica, quando vocês forem para a Índia, que vocês não entendem, pra vocês entenderem, tá? É assim mesmo, né? Uma vez eu estava na Índia, a formatura dos meus alunos estava fazendo lá um curso depois de especialização. Aí o médico que ia entregar o certificado estava atrasado. Aí eu liguei para ele, falei, Dr. Deven, cadê o senhor? Tá todo mundo morrendo de fome. Aqui eles querem pegar logo o diploma para comer, tá? Já tem um jantar, né? Onde vem? Onde vem? Eu falei, hã? Tá, mas o senhor vem? Onde vem? Onde vem? Eu falei, tá bom. Aí ele chegou. Daí eu perguntei, onde você estava? On the way. Aí eu falei, on the way. Eu ri por dentro, né? Aí eu fui para outra cidade, fui para Pune e estava hospedado na casa de uma médica, minha amiga também, e fui contar essa história para ela, né? Achando que ela morria de rir, né? Eu contei, olha. Aí falou que ele estava on the way, e quá, e ela, séria. Você não entendeu? Eu falei, não, entendi, ele estava on the way. Todos falam assim. Na universidade, tá? Então é Dhanvantari, lá é escrito com W. Aqui a gente faz com V, senão a pessoa não vai entender. O W não está no nosso alcance. Então vocês entram lá no site, no Instagram. Eu faço uma live todas as quartas-feiras, às 19 horas, sobre assuntos variados no Instagram. Vocês podem entrar lá no Instagram, seguir a gente lá no Dhanvantari _Ayurveda e assim participar dessas lives, levar as perguntas de vocês. Agora eu estou numa fase da live que é pergunta que eu respondo. É assim que está funcionando, é para ter mais interação, né? Porque antigamente eu ficava lá falando. Agora a gente tem feito no modelo mais interativo. Então, qualquer dúvida dentro do tema da live, a gente responde. E, como eu disse, se vocês quiserem ter uma experiência de Ayurveda, de tratamento, a gente está lá para atender todos vocês. Vai ser um prazer. Vou deixar um WhatsApp, que é o jeito mais fácil de vocês se comunicarem com a gente. É DDD 11 e o telefone é 97164 7656. Eu vou repetir, DDD 11 97164 7656. Por esse WhatsApp vocês fazem tudo. Pegam informações, programa, calendário, inscrição, marcam consulta, qualquer coisa é feita por aí. Para encerrar, eu quero contar para vocês que eu estou indo para a Índia no começo do ano que vem, numa linda viagem turístico, ecológica, cultural, espiritual, ayurvédica e yógica, pelo sul da Índia. O sul da Índia é uma região muito importante para quem estuda ciência védica, porque o sul da Índia não foi muito contaminado pelos diferentes invasores que a Índia teve. A Índia teve múltiplas colonizações, né? Da planície do Deccan para baixo, a Índia sempre se manteve hindu, nunca foi islâmica, nunca foi mogul, nunca teve nenhum tipo de influência, porque às vezes as pessoas se confundem, né? Elas vão para a Índia ver o Taj Mahal. O que tem a ver o Taj Mahal com isso que a gente está falando? Nada, absolutamente nada. Não faz parte. Nem arquitetonicamente, a arquitetura persa, não tem nada a ver, né? A Índia do Yoga, a Índia do Ayurveda é a Índia do Sul, não é a Índia do Rajastão. Rajastão é cultura mogul, é outra coisa.
aquelas coisas mulher de véu, na novela das oito, que não tem nada a ver com a Índia. A Índia é do Sul, onde as mulheres ainda andam de sari, os homens andam de dhoti. O Ed gosta de passear pelo sul da Índia, para ver os templos com arquitetura védica verdadeira, em Madurai, essas coisas, né? Então, esse ano vai fazer uma viagem, o ano que vem fazer uma viagem de 3 semanas pelo sul da Índia. Vai visitar ashrams, templos, sem nenhum tipo de preconceito. Vamos visitar diferentes templos, diferentes ashrams, né? Budista tibetano em Mysore. A gente vai visitar o ashram da Ama, vai visitar por onde a gente estiver passeando. Vai para áreas de proteção ambiental, na floresta de Korg, vai visitar fábricas, jardins botânicos, hospitais ayurvédicos, escolas, onde vão ter aula com os professores de lá. Vai dar um rolezão pela Índia, vai visitar monumentos importantes, a gente vai visitar as cavernas de Ajanta e Ellora. Então, se algum de vocês tem vontade de ir para a Índia fazer esse tipo de turismo, a gente vai aproveitar o carnaval do ano que vem. Vai de meados de fevereiro, da segunda quinzena até o final do carnaval. Vai ser uma viagem bem legal. A viagem já está confirmada, já tem o número de participantes mínimo necessário para que aconteça a viagem. Não é um grupo muito grande, né, porque eu organizo tudo sozinho, então não tem muito suporte é lá na Índia. Aqui no Brasil eu organizo tudo sozinho, então eu não gosto de levar muita gente para não poder dar uma atenção maior aos viajantes, não ficar todo mundo solto. Então, de repente, vocês podem se juntar ao nosso grupo para dar um rolê pela Índia. Fala. Repetir o número. O número? Telefone. Pois não. É 11 97 164 7656. Muito obrigado pela atenção de vocês. Vocês são uma plateia incrível, vocês são a minha tribo. Eu fico muito feliz de estar com vocês. Né? Saber que tem gente nesse mundo que está sinceramente dedicada às preocupações que movem vocês até aqui, né? Então a gente precisa realmente disso. Precisa dar um balanço, né? Precisa ter bastante gente fazendo isso. Valeu. Obrigado.